Fala galera! Se você é aluno do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo, provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o Provão Paulista, que é uma prova que vai te dar a possibilidade a concorrer a vagas em grandes instituições de ensino superior aqui do estado de São Paulo, como é o caso da USP, da Unicamp, da Unesp, das FATECs e também da Univesp. A grande vantagem do Provão Paulista é que você não vai precisar passar pelos vestibulares de cada uma dessas instituições, ó. E para te ajudar a se preparar melhor para esse provão, eu vou começar a partir desse vídeo a fazer a resolução das questões de química que foram aplicadas no ano de 2023. E se você é aluno do ensino médio ou então conhece alguém que vai fazer o Provão Paulista, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e não se esqueça de deixar aquele like. Ah, e nem me apresentei. Eu sou o professor Igor, professor de Química, e vou te ajudar a se preparar para o Provão Paulista. Bora lá então que a gente vai começar pela prova do primeiro ano. Bora lá então começar a resolver as questões da prova do primeiro ano que foi aplicada em 2023. Ah, como esse vídeo ele vai ficar um pouquinho comprido, eu vou deixar cada uma das questões com os tempos separadinhos na descrição aqui. Só dá uma olhadinha lá e facilita muito. Ah, e na descrição eu vou colocar também os PDFs da prova e do gabarito para te ajudar aí nos seus estudos. Bora lá, então, a questão 41, ele diz que o iodo elementar de fórmula química I2 é sólido em temperatura ambiente e apresenta cor violeta escuro. Ao ser aquecido, forma vapores de coloração violácea. Quando entram em contato com uma superfície fria, os vapores de iodo se transformam em iodo sólido. Note aqui, turma, que nessa parte do texto ele já está falando em processos de mudança de estados físicos. Ele começou falando que o iodo era sólido, do sólido ele falou que gerou vapor, do vapor ele falou que voltou novamente ao sólido, né? Então ele já fica desconfiado e fala, ele vai falar sobre processos de transformação, especificamente de mudança de estado físico. E quando a gente olha nas alternativas, nem vi a pergunta ainda, ele já fala sublimação, fusão, liquefação, que já dá aquele clique e a gente consegue entender melhor a questão, né? Ele justamente vai perguntar isso, olha, a transformação que ocorre com o iodo em decorrência da troca de calor é denominada, cuidado com uma coisa, iodo é o nome do elemento químico de símbolo I. E a substância química iodo também aí leva a fórmula, claro, evidentemente I, só que são dois átomos de iodo unidos através de uma ligação covalente. O iodo, sob condições ambientes, ele é um sólido, só que com pequena quantidade de energia na forma de calor, de troca de calor, ele consegue transformar-se aqui em vapor de iodo, que tem uma coloração aí violeta, bastante bonita, inclusive. E ele falou novamente que se o iodo encontrar uma superfície fria, ele volta do vapor para o estado sólido. Bom, isso daqui, então, claro, evidentemente, é uma mudança apenas de estado físico, muitas vezes também chamado de estado de agregação, né? É uma mudança de estado físico e não é uma reação química, porque a fórmula continuou sendo igual, I2 antes, I2 depois, beleza? Quando de sólido ele vai diretamente para o vapor, então nós chamamos essa mudança de estado físico de processo de sublimação, né? O caso clássico aí de um sólido que sofre o processo de sublimação. Então ficou muito fácil, já dá para a gente marcar aqui, ó, a alternativa letra A. Mas bora recordar, se você tiver com estado sólido, o sólido pode passar para o líquido e do líquido ele pode passar para o vapor ou então gás. Quando ele vai de sólido para o líquido, nós temos um processo conhecido ou denominado por fusão. Do líquido ele vai para o vapor, nós temos uma vaporização. E é claro que a vaporização, turma, vaporização, ela pode ser separada em três situações dependendo do tempo. Pode ser chamada de evaporação, quando é um processo lento e gradual. Pode ser chamado aí de ebulição, quando forma aquelas bolhas, blá, 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 né, como é o caso da água. E também aí você pode ter a calefação, quando ele vai quase que instantaneamente do vapor, do líquido para o vapor. Quando do vapor ele vem para o líquido, nós podemos chamá-lo de liquefação, ou então também podemos falar que nós temos aí um processo de condensação, né? Condensação. Muito bem. E do líquido, quando ele vai para o sólido, é fácil aqui, ele vai para o sólido, então solidificação. São os estados físicos aí mudando de um para o outro com a variação de energia na forma de calor. E é claro que do sólido indo para o vapor diretamente, ou então do vapor indo diretamente para o sólido, nós temos aqui um caso de sublimação. Por isso que não poderia ser a alternativa letra B a fusão,
não poderia ser uma liquefação. A dissolução, toma cuidado, que dissolução é o ato de dissolver, só que os químicos gostam de chamar de dissolução. E gaseificação é você introduzir um gás, por exemplo, num líquido. Então, esquece, não é uma gaseificação. Só um outro exemplo importante. O CO2 ele pode ser encontrado no estado sólido e ele é denominado gelo. Qual o tipo de gelo? É o gelo seco. O gelo seco também é um sólido que pode sublimar. Ó. De CO2 sólido ele pode ir para gasoso ou então de gasoso ele pode vir aqui para o sólido, fazendo um processo então de sublimação. Belezinha? Tranquila essa questão, mudança de estado físico. Bora para a próxima então, questão número 42. Bora lá? Questão 42 diz que em uma aula de química, os alunos realizaram um experimento a 25 graus Celsius para o estudo, dobraram o S aqui, ó, da densidade de um determinado líquido, seguindo as seguintes etapas. Então, nós temos primeiro a pesagem do recipiente, que é esse daqui, ó, o balão de fundo chato. Depois, então, ele fez a pesagem do recipiente preenchido com água destilada até o traço de aferição. Depois, ele esvaziou e secou esse recipiente. E depois fez a pesagem do recipiente preenchido até o traço de aferição com o líquido que ele está estudando. A partir do valor da densidade da água, 25 graus Celsius, que já foi fornecida pelo professor, e dos dados medidos aí no experimento, os alunos realizaram os cálculos necessários e elaboraram a seguinte tabela. Então, ó, ele deu a densidade aqui da água, 25 graus Celsius, 0,9970 grama por centímetro cúbico. A capacidade volumétrica, ou seja, qual é a quantidade que você consegue colocar de líquido dentro do recipiente, no caso aqui, ó, 100,020 ml, e a densidade do líquido que ele está estudando, de 0,876 gramas por centímetro cúbico. Vale a pena lembrar, turma, que quando a gente fala centímetro cúbico, é a mesma coisa a gente falar ml. ml e centímetro cúbico são os mesmos valores. 1 centímetro cúbico é 1 ml é 1 centímetro cúbico. Beleza? Nesse experimento, as etapas 1 e 2 tiveram como objetivo calcular o quê? Né? E depois ele fala, a massa lida na balança, na etapa 4, apresentou o valor aí, do que, né, maior ou menor ou igual, a massa lida na balança na etapa 2. Pelas alternativas, então ele fala, as lacunas são preenchidas correta e respectivamente por... Ele está falando, é possível calcular a densidade da água? Mas perceba, ó, no texto ele já falou que a partir do valor da densidade da água, 25 graus Celsius, que foi fornecida pelo professor. Então, se já foi fornecida pelo professor, esses primeiros dois procedimentos aqui não foram utilizados para calcular a densidade da água, porque o próprio professor já deu, então esquece, né? Esquece, então, ó, já ficamos com duas alternativas de fora. Aí ele falou capacidade volumétrica e a massa da água, né? Bom, nesse caso aqui, perceba, ó, se ele pesou antes e depois, né, vazio, só o vidro aqui, o recipiente, e depois pesou aí o recipiente com a água, né, é claro que ele vai obter qual é a quantidade que você tem, né, a massa que você tem lá de água dentro do recipiente. Só que o interessante é que não é necessariamente a massa de água que ele vai calcular. Quando ele faz isso, através da densidade, ele consegue descobrir qual é o volume que você tem. Né? Então, o interessante é, sim, é verdade que esses dois procedimentos aqui, 1 e 2, ele utilizou a massa. Mas vamos lembrar o que é a densidade. Ó, a densidade é a relação da massa pelo volume. Essa questão é um pouquinho mais chatinha, não é? Se você sabe o quanto você tem o volume do recipiente e depois sozinho, depois ele com a água, você consegue descobrir qual é a massa dessa água. E com a densidade que já foi fornecida pelo professor, você consequentemente consegue descobrir qual é o volume. Olha lá, ó, o volume, vou passar ele lá para cima e troco aqui a densidade, vem para baixo dividindo. Ó. Se eu tenho a massa, que eu posso calcular com a densidade, na verdade eu vou descobrir qual é a capacidade volumétrica desse nosso recipiente. Então não é a massa da água, tudo bem? E aí temos uma outra coisa, já descobrimos que é a capacidade volumétrica do recipiente. Agora a gente só precisa saber, será que a massa lida na balança na etapa 4, né, ó, tá aqui, vai ser maior, menor ou igual daquela lida na etapa número 2, beleza? Como é que a gente faz isso? Ó, note que a densidade da água ela é maior que a densidade que você tem aqui do líquido. E perceba que o volume que ele vai colocar é sempre constante. Como a densidade é massa pelo volume, então ó, o volume sendo constante, beleza? Vou deixar aqui, ó, volume constante,
Eu sei que a massa e a densidade são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior for a densidade, maior vai ser a massa, para um mesmo volume. Ou melhor dizendo, quanto maior for a massa, para o mesmo volume, maior será a minha densidade. Tranquilo? Consequentemente, então, ó, se a densidade do líquido, que foi aqui medida na etapa 4, ela é menor, então eu vou trocar a setinha aqui. Ó. Se a densidade é menor, no mesmo volume do recipiente, então eu vou ter uma menor massa também. Consequentemente, se ela é menor, então ficamos com a alternativa letra I. Né? Essa é uma questão que foi um pouco confusa. O modo como ele escreveu aí deu para confundir bastante, mas é uma questão que fala basicamente sobre a relação da massa pelo volume, que é conhecida como densidade. Belezinha? É isso aí. Bora para a próxima questão, questão 43. A questão 43 fala dos ciclos biogeoquímicos. Eles falam que esses ciclos envolvem substâncias presentes na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera. Vale a pena lembrar, turma, que quando nós temos a parte sólida, aqui nós temos a chamada litosfera, né, do nosso planeta. Lembrando que lito vem de litos, que significa pedra. A região aqui, né, aquosa ou líquida, nós temos aí a chamada hidrosfera. E claro, nós temos a parte gasosa aqui, vou colocar uma nuvenzinha, que é chamada de atmosfera, né? As três juntinhas são conhecidas como a tal da biosfera. Então, se a gente juntar as três aqui, nós vamos ter a nossa biosfera. Ele diz, então, que nos ciclos do nitrogênio, do enxofre, do carbono e do fósforo são formados íons ou moléculas que apresentam um elemento químico em comum. Trata-se do elemento que é representado pelo símbolo químico. Bom, essa é uma questão que é interessante porque a gente pode pensar assim, ó, o ciclo do nitrogênio vai ter o nitrogênio e outro elemento químico, né? Provavelmente esse outro elemento químico não deve ser o outro elemento químico do outro ciclo biogeoquímico, sacou? Como, por exemplo, ó, o ciclo do nitrogênio vai ter que ter o nitrogênio e um outro elemento químico, né? Que não seja o enxofre, nem o carbono e nem o fósforo. O ciclo do enxofre vai ter enxofre, mas não, e um outro elemento químico, claro, mas não vai ser o nitrogênio, nem o carbono, nem o fósforo, e assim por diante. Então a gente pode falar, olha, o nitrogênio tem no nitrogênio, mas não deve ter nos outros ciclos. O ciclo do carbono tem carbono, mas não vai ter aí os outros elementos químicos, né? O ciclo do enxofre vai ter enxofre, mas não vai ter nem nitrogênio, nem carbono, aí, mas vai ter outros elementos. Bom, isso é uma ideia só para a gente chutar, tentar aí chutar na hora da prova. Mas vamos pegar cada um dos ciclos. Ó. O ciclo do nitrogênio, basicamente, ele começa com nitrogênio, N2, que vai se transformar em amônia, NH3, e depois vai se transformar, ou então também transformando-se aí, em amônio, NH4+. Do amônio, ele vai passar a nitrito, NO2-1, e depois, então, a nitratos, beleza? E sendo que esse nitrato ele pode voltar aqui ao nitrogênio molecular. Então, nós temos o processo conhecido como nitrificação e a desnitrificação. No caso do ciclo do enxofre, o enxofre na sua forma reduzida pode se transformar em SO2, SO2 pode se transformar em SO3, isso estou pegando de maneira bem simplificada, claro, e depois pode se transformar aqui em H2SO4. No caso do ciclo do carbono, nós vamos ter o carbono, que pode se transformar aí, ó, em CO2, né? E esse CO2 depois pode se transformar através do processo de fotossíntese em carboidratos, né? Aqui em açúcares, basicamente. Vou colocar aqui X, certo? E também o ciclo do fósforo. Ó. O fósforo ele pode se transformar, aí, por exemplo, em ácido fosfórico H3PO4, que pode levar à formação aí de ânions, como é o caso do H2PO4-1, ou então ele pode se transformar no HPO4 2-. Né? Então, perceba que cada um desses ciclos, ó, o nitrogênio vai ter nitrogênio, o enxofre tem enxofre, o carbono tem carbono. Né? E, claro, ó, nenhum dos outros elementos do outro ciclo participam necessariamente do aí, outro ciclo. Né? Mas o elemento químico que está presente em todos eles, ó, nós temos aqui o oxigênio, né? Nós temos oxigênio, oxigênio, oxigênio aqui também, oxigênio. Então, o elemento que consegue participar de todos esses ciclos biogeoquímicos é o oxigênio. Então, tá aí, bem tranquila a questão, mas tinha que sacar um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos, beleza? Bora para a próxima questão, então, questão 44.
Essa questão 44 fala sobre modelos atômicos. Ele fala que os modelos atômicos do Dalton, do Thomson e do Rutherford Bohr nos auxiliam a entender a estrutura e as transformações da matéria. Então vamos começar aqui, né? Antes de olhar para a questão, vamos ver cada um desses modelos, né? O modelo atômico de Dalton é um modelo conhecido como sendo bola de bilhar, ó, bola de bilhar. Segundo Dalton, os átomos eram simplesmente como sendo esferas, pequenas esferas, como são os casos das bolas de bilhar. E ponto, acabou. Ele não falou absolutamente nada em relação a cargas elétricas. Quem começa a falar sobre cargas elétricas, até porque fez experimentos no laboratório, né, é o Thomson. O Thomson tem um modelo atômico conhecido como sendo aí o pudim de passas, que é basicamente um panetone, né? Então nós temos aí pudim de passas. Como é um pudim de passas, ele fala pra gente que vai ser uma massa, né? Se o Dalton tinha uma bolinha aqui, ó, simplesmente uma bola de bilhar, o Thomson ele vai falar que você tem aí o átomo como sendo uma massa de carga positivas, né? Ou carga positiva, com um monte de cargas negativas, que são os elétrons, incrustados aqui nessa nossa massa. Tudo bem? E depois ele falou do Rutherford Bohr, né? Então nós temos aqui o Rutherford Bohr, onde nós temos a classificação do átomo, né? O Rutherford, deixa eu melhorar aqui, tudo bem? Com uma separação aí em núcleo e eletrosfera. Então nós temos uma região central que é denominada núcleo e nós temos uma eletrosfera circular, né? Que é, segundo Bohr, uma divisão em níveis ou camadas circulares. Basicamente essa é a ideia. E aqui na eletrosfera, os elétrons ficam girando em órbita circular ao redor do núcleo atômico. Basicamente é cada um desses nossos aí modelos atômicos, né? Ele diz que esses modelos têm características distintas resultantes de observações experimentais que conduziram a hipóteses e a teoria atômica. Duas relevantes percepções da composição da matéria descritas por esses cientistas são: primeiro, os átomos contêm um pequeno núcleo central positivamente carregado e os elétrons ocupam os espaços ao redor do núcleo. Opa! No item 2, ele fala que os átomos são esferas positivamente carregadas, na qual os elétrons estão incrustados e podem ser arrancados. As percepções descritas em 1 e 2 se referem respectivamente aos modelos atômicos de. Aí ficou fácil, né? O primeiro ele fala que você tem um núcleo central positivo, né? E os elétrons ficam aí ao redor do núcleo. Então nós temos o modelo de Rutherford Bohr. Então, já posso excluir a letra B, porque não é Thomson, a letra C, porque não é Dalton, e a letra E também, porque não é Thomson. Ou a letra A ou a letra D. No segundo item, ele fala que são esferas onde você tem uma massa positiva com elétrons incrustados. Opa, esse é o modelo de Thomson. Então a gente fica com o modelo Rutherford Bohr para o 1 e Thomson para o 2, chegando então à alternativa letra D. Bacana essa questão, porque ele fala aí sobre os modelos atômicos de maneira aí muito clara, facinho da gente lembrar e matar essa questão. Bora para a próxima questão, 45. A questão 45 diz que o vanádio é um elemento metálico empregado na fabricação de aços especiais. No processo metalúrgico do vanádio, uma das etapas envolve a reação de seu óxido, o V2O5, difícil falar isso daqui, que é o pentóxido de vanádio, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é uma substância cáustica, representada na equação não balanceada. Bom, ele colocou aqui o nosso balanceamento. Perceba, aliás, a equação não balanceada e ele deixou aqui o sódio em função de X no nosso produto da reação. Ele justamente quer saber, olha, a fórmula do composto de vanádio do produto da reação é. Essa é uma questão de balanceamento, e o balanceamento a gente sempre faz por tentativas e erros, né? É uma questão bem chatinha porque envolve aí um pouco da matemática para a gente conseguir matar. Então, olha só que interessante. Como é que a gente vai começar a pensar no balanceamento dessa equação? Ó, eu vou trazer ela para cá para ficar mais fácil, para ter mais espaço, né? Ó, V2O5, beleza? Mais NaOH, tá aqui. Aí nós vamos ter NaXVO4 mais H2O. Então, eu fiz da seguinte maneira. Perceba que o vanádio ele já está entrando 2 na equação aqui, mesmo não estando balanceado. E aqui só está saindo 1. Então, o que eu fiz? Eu vou considerar, já que está entrando 2, vou colocar um 2 aqui em frente ao produto de sódio com vanádio.
E perceba, esse 2 está multiplicando aqui esse valor de x. Como estão saindo, então, 2x do sódio, eu vou colocar entrando 2x de sódio também, não é? E em relação aqui, né, vou dar coeficiente estequiométrico para o nosso reagente. Em relação ao hidrogênio, por exemplo, deixa o oxigênio sempre para o final, né? O oxigênio, o hidrogênio, desculpe, esse 2x está multiplicando esse hidrogênio aqui. Então, nós temos 2x hidrogênio. E note que aqui na água, somente a água tem hidrogênio, o outro produto não tem. Então, se já tem 2 hidrogênios, se eu multiplicar por x, ó, x vezes 2 nos dá 2x, tá certo? E depois disso, então, eu fui testando as fórmulas, cada uma delas, para saber se o balanceamento fica corretamente aí feito, né? Então, olha só que interessante. Se a gente pegar a alternativa letra A, né, e colocar aqui, ó, Na5VO4, né? Então, como é que ficaria essa nossa equação? Se for Na5, né, no caso aí, VO4, o balanceamento tem que sair certinho, né? Então, nós vamos ter 1 do V2O5, né? Como o x, ó, note, o x aqui é igual a 5, então 2x vai ser igual a 10 de NaOH. Como x é 5, então vai dar 5 de H2O. Vamos verificar se o balanceamento ficou correto. Ó, então, entraram 2 vanádios, estão saindo aqui... Opa, deixa eu colocar aqui na frente, né? Quase esqueci. 2 vanádios. Em termos do sódio, estão entrando 10 sódios, estão saindo 10 sódios. Beleza, até aí, né? Hidrogênios, ó. Hidrogênios estão entrando 10 hidrogênios, estão saindo 10 hidrogênios também. Vamos ver se o oxigênio está dando certo, então. Ó. São 5 oxigênios aqui no óxido de vanádio, com mais 10 oxigênios aqui do NOH, então são 15 oxigênios. Tem que ter 15 aqui também, né? Então, nós vamos ter, ó, 2 vezes esses 4 oxigênios que dá 8, com mais 5 que deu... Opa, já passou. Aliás, está faltando, deu 13, né? Então, esquece, não pode ser 5. Aí a gente vai ter que testar cada uma delas. Para a gente não perder muito tempo, ó, eu já fiz o teste de cada uma das alternativas, né? E a gente chega na seguinte situação. Ó, se a gente considerar, então, o sódio, né? Foi testando as alternativas. O X, vamos considerar que é 3, então VO4, beleza? O 2 já está aqui na frente, lembra lá que a gente já tinha colocado, né? Vai ficar o equivalente a, deixa eu ver aqui, 1 do V2O5, né? O x é equivalente a 3, então 3 vezes 2 dá 6 de NaOH, beleza? E aqui, então, o x é equivalente a 3 de H2O. Vamos ver se vai dar certo. Ó. 2 vanádios entram, então 2 vanádios saem. Em relação ao sódio, ó, 6 sódios estão entrando, 2 vezes 3, 6 sódios saindo. Ótimo. Hidrogênios. Hidrogênios nós temos 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 também. Oxigênio, vamos torcer para bater. Ó. São 5 oxigênios aqui, com mais 6 que vai dar 11. Aí nós vamos ter então um total aqui, ó, de 8, né, oxigênios com mais 3, 11 também. Então a fórmula química corretamente descrita tem sódio aqui equivalente a 3. Então uma questão bem chatinha, né? A gente tinha que deixar em função de x e depois testar alternativa por alternativa. Balanceamento é sempre assim, tentativa e erro. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 46. Tá rendendo essa prova, hein? Bora lá. Essa questão 46 é uma questão de termoquímica, o que é muito interessante porque a termoquímica muitas vezes é estudado no segundo ano e não no primeiro ano, mas enfim, né? Termoquímica está lá e especificamente é uma questão que envolve lei de Hess, onde a gente vai ter que fazer a manipulação de equações para chegar no cálculo ΔH. Ele fala que as transformações termoquímicas das reações de combustão de 3 combustíveis, que é o acetileno, também conhecido como etino, de fórmula C2H2, hidrogênio H2 e do etano C2H6 são apresentadas a seguir. Então, ele fez as 3 combustões e apresenta aqui quais são os calores de combustão, ou, na verdade, as energias liberadas no processo de combustão, ó, de 2 mols do acetileno, 2 mols do gás hidrogênio e 2 mols aqui do etano. Bom, esses 3 combustíveis participam do processo de hidrogenação catalítica do etano, representada aqui, né, da equação, da hidrogenação catalítica aí do etano. Na verdade, aqui, ó, tem um errinho. Na verdade, agora que eu percebi, inclusive, não é do etano. Deixa eu ler de novo. Ó. Esses 3 combustíveis participam do processo de hidrogenação catalítica. Na verdade, deveria ser aqui do
nosso etino, certo? Que é o C2H6. Ou então ele poderia ter falado que aí participa no processo de formação do etano. Mas tudo bem, né? Vamos passar a batida aqui, tem um detalhezinho lá. Essa reação ele quer saber se absorve ou libera energia na forma de calor, se é iso ou endotérmica, e a formação de um mol do etano, aí sim, a formação de um mol de etano envolve aproximadamente quanto de energia. Então vamos ver, como é que a gente faz a lei de Hess? Primeira coisa, a gente vai usar a equação que ele forneceu como sendo a nossa guia. Tá aqui, então C2H2 mais 2 de H2, dando como produto C2H6. Ótimo, a gente quer saber qual é o valor do ΔH dessa equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, eu vou dar números aqui para cada uma dessas equações, né? E na lei de Hess, a gente pode manter ou inverter uma equação, multiplicar ou dividir, dependendo daquilo que a equação aqui que a gente quer chegar no cálculo ΔH está mandando. Perceba, eu preciso de C2H2 no reagente. C2H2 a gente encontra na equação número 1. Ele é reagente e aqui ele também está do lado do reagente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a equação número 1. Só que se tem um detalhezinho. Aqui eu preciso, na nossa equação, para calcular o ΔH, de 1 mol de C2H2. E aqui são 2 mols. Então, além de manter, né, eu vou copiá-la do jeito que ele foi dado, mas eu vou ter que dividir por 2, beleza? Então, já vou passar dividindo todo mundo aqui por 2 para ficar mais fácil, né? Então, vai ficar 1 de C2H2, 5 dividido por 2 dá 5 sobre 2 de O2. Aí depois a gente vai ter 2 de CO2 com mais 1 de H2O. Dividir todo mundo por 2, né? Como eu mantive a equação, o sinal também ele é mantido, menos 26 aqui 0,2. Só que, claro, como eu dividi por 2, eu vou dividir depois ao final por 2 todo esse valor. Tudo bem? Legal. Agora, eu preciso do gás hidrogênio aqui do lado do reagente. Eu tenho hidrogênio na segunda equação. Eu preciso de 2 mols do lado do reagente. E eu já tenho 2 mols. Então, eu vou manter a equação número 2. E não preciso nem dividir, nem multiplicar. Só vou copiar ela aqui. 2 de H2 mais O2, dando 2 de H2O. Como eu mantive, o sinal é mantido, menos. E como eu não dividi e nem multipliquei, o valor continua 578. Legal. Agora, como na nossa equação já acabaram os reagentes, eu preciso do produto, que é o C2H6. O C2H6 está na terceira reação, só que ele é reagente e eu preciso dele no produto. Então, o que a gente faz? A gente vai inverter a equação número 3. Aí, segunda coisa a ser observada. Como a gente precisa de 1 mol só e lá tem 2, eu vou ter que também dividir aqui por 2, belezinha? Dividindo por 2, vou ter que inverter. O que era produto vira reagente. Então, 4 de CO2 vai passar a ser 2 do CO2 aqui, porém do lado reagente. 6 de H2O vai passar a 3 de H2O do lado reagente. Agora, o que era reagente vai virar produto. 7 de oxigênio dividido por 2, então 7 sobre 2 de O2, mais 1 do C2H6. E a gente pega esse valor, então, menos vai virar mais porque a gente inverteu, mais 3.123. E como a gente dividiu por 2, divide aqui também por 2. A lei de Hess, geralmente, ela é bastante trabalhosa, mas tem uma vantagem. Quando a gente vai fazendo a lei de Hess, a gente vai depois cancelar para, então, chegar no cálculo do ΔH. Se a gente não chegar nessa equação daqui de cima, alguma coisa falhou no meio do caminho. Então, a gente pode voltar e consertar. Bom, vamos cancelar algumas coisas. Perceba. Deixa eu ver quem dá para a gente cancelar aqui numa boa. Esse CO2, 2 mols, com esses 2 mols de CO2. Então, cancela 2 mols de CO2 com 2 mols de CO2. Tudo bem? O que mais que dá para cancelar? Perceba, aqui nós temos 5 sobre 2 de O2 com mais 1, né, de O2. Então, a gente pode falar que a gente tem o equivalente, aí posso pensar de duas maneiras. 5 sobre 2 é 2,5, com mais 1 do oxigênio é 3,5. 7 sobre 2 também é 3,5, né? Então, eu posso cancelar. Se eu somar 5 sobre 2 com mais aqui 1 do oxigênio, vai dar aí exatamente 7 sobre 2. Então, cancela aqui, cancela lá. Se você achou confuso o que eu fiz, lembrando que aqui é 1 mol de O2, né? Aí eu fiz o seguinte, 5 sobre 2 somado com
né? 1 eu posso escrever na forma de 2 sobre 2. Então eu posso falar que é 7 sobre 2, beleza? 7 sobre 2 cancela com 7 sobre 2. Ótimo. Vamos ver quem que dá para cancelar aqui. Aí nós temos 1 de H2O com mais 2 aqui, ó, do lado do produto. Então aqui vai dar 3 de água, que cancela com 3 de água. E a gente faz então a nossa global. Fazendo a global, então a gente vai ficar, ó, C2H2, que sobrou, né? Mais 2 de H2, que também sobrou, e a gente vai chegar lá no produto como C2H6. Eu acho que essa daqui foi a questão mais chata da prova, hein? E o ΔH, agora a gente vem somando. Então aqui, ó, eu já dividi por 2, deu menos 1.301. Aqui continua sendo menos 572. E aqui vai ser equivalente a menos 1.000. Quanto deu isso daqui? Deixa eu verificar com as minhas continhas para não errar aqui. Ó, deixa eu pegar o meu gabarito. Vai dar o equivalente a menos 1.561,2. Beleza. E agora, para a gente calcular o ΔH, é só somar todo mundo. Ó. Menos 1.301, né? Menos, ou posso fazer o somatório dessa forma, né? Mais menos 572. Aqui, um detalhezinho importante, né? Aqui vai ficar mais, agora sim, mais 1.561,2, né? Bom, já fiz as contas aqui, deu aproximadamente, aliás, o valor exato deu menos 317,5 kJ de energia. O sinal menos indica o processo exotérmico, né? Ó, é uma reação exotérmica e libera aproximadamente 318. Então, exotérmica, liberando 318, ficamos com a alternativa letra A. Achei essa questão bastante puxado, principalmente por ser uma prova do primeiro ano, bastante aí, bem puxada mesmo, né? Para fazer ele de res com o tempo da prova, achei cabulosa essa questão, mas deu para entender, não é? Beleza, essa foi a questão 46, bora para a próxima, questão 47. A questão 47 mostra esse pictograma que envolve aí, né, muitas vezes o transporte de produtos químicos. Você pode pensar, falar, mas essa é uma questão aí do Provão Paulista. Cara, isso daqui já caiu na Unicamp, já caiu no Enem, já caiu na FUVEST, então cuidado com esses pictogramas. Deixa eu jogar mais para cá. Ele diz o seguinte: no quadro são apresentadas algumas substâncias químicas usadas em produtos de limpeza e de cuidados pessoais. A primeira substância é a acetona, que remove os esmaltes das unhas. O 2 é o ácido bórico, que é utilizado para fazer compressas oftálmicas, né? O 3 é a soda cáustica para desentupir pias e ralos, enquanto o 4, detergente para desengordurar utensílios de cozinha. O rótulo de um determinado produto de uso doméstico apresenta a frase: mantenha afastado de chama, faísca ou fontes de calor. Enquanto que a embalagem de um outro produto de uso doméstico exibe a seguinte figura. Então, nós temos aqui a figura, ó, perceba, esse produto químico está saindo aqui do tubo de ensaio, ele está causando uma corrosão, um dano tanto a uma superfície, como também aos tecidos da mão do ser humano, né? Então, isso daqui já mostra para a gente que ele está diante de uma substância corrosiva, que a gente também pode chamar de cáustica. Olha a dica aí já para a gente matar essa questão. Então, a substância corrosiva ou cáustica. A primeira situação, porque ele fala, ó, essa frase, né, a frase que ele colocou aqui entre aspas, e a figura presentes respectivamente nos rótulos, pode ser de qual produto? E aí, ó, mantenha afastado da chama, faísca ou fonte de calor. Esse texto está indicando que essa substância ela deve ser inflamável, ela pega fogo, entra em processo de combustão. O detergente a gente sabe que não pega fogo, então não pode ser aqui 4, esquece, né? Deixa eu ver aqui. Ácido bórico para compressas oftálmicas. Muito provavelmente a gente já vai pelo raciocínio lógico mesmo, né? Se eu colocar ácido bórico ou se eu posso colocar ácido bórico nos óleos, provavelmente ele não é um composto que vai pegar fogo. O que pega fogo a gente sabe, é álcool, etanol, é gasolina, é a acetona, aí sim, ó. Então a gente pode já inferir que a gente vai ter a acetona como a substância que pega fogo, beleza? E a outra substância, ó, que é cáustica, que causa danos aos tecidos e a uma superfície, é a soda cáustica, que é de fórmula NaOH. Tudo bem? Então, nós podemos ter aí, ó, o 1 e o 3, o que nos leva à alternativa letra D. Então, uma questão bem bonita de química, tem que saber bastante química e ler esses detalhes para a gente conseguir entender
como é que então a gente vai interpretar essas questões. Belezinha? Bora para a próxima questão. Então, questão 48, se eu não me engano, é a última da prova. Então, bora lá. A questão 48 vai falar sobre a solubilidade e o coeficiente de solubilidade. Tem uns detalhezinhos aqui na questão, mas vamos lá. Ele fala que em um becker foram adicionados 60 gramas do clorato de sódio, a NaClO3, fórmula correta, e 50 gramas de água destilada. A mistura foi aquecida brandamente, aquecer brandamente é crescer de leve, lentamente, de boas, até completa solubilização do sal. Em seguida, a solução foi resfriada e mantida a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. O sal cristalizado foi separado da solução e foi transferido para o balão volumétrico de 250 ml, com água destilada até completar a capacidade do balão, que são exatamente os 250 ml. A curva de solubilidade do clorato de o quê? Potássio? Ih, alguém digitou errado aqui, ó, é clorato de sódio. É representado aqui no gráfico. E ele quer saber qual é a concentração da solução do clorato de sódio, ó, do sódio, alguém errou aqui de novo, do balão volumétrico. Então, bora lá. O que ele fez? Vamos entender o que ele está fazendo. Ó. Ele pegou exatamente 60 gramas desse sal, que é o clorato de sódio, e completou aqui com 50 gramas de água. Então, ele colocou 50 gramas de água destilada. Depois ele aqueceu, até todos esses 60 gramas se dissolver nesses 50 gramas de água. Beleza. Depois ele veio resfriando, até chegar em 20 graus Celsius, onde uma parte desse sal se cristalizou, né? Então, ele está aqui formando os cristalzinhos no corpo de fundo. Como é que a gente vai descobrir, então, porque depois o que aconteceu? Ele pegou esses cristais aqui, ó, né? Essa parte aqui, ó, do cristalzinho, ele colocou lá num balão volumétrico, né? Tá aqui, ó. Ele pegou toda essa parte cristalizada aqui, imagina que tá aqui o mesmo cristalzinho, certo? E completou com o volume de 250 ml. Então, eu vou precisar descobrir o quanto é que é o equivalente a essa parte que precipitou aqui, ó, que cristalizou. Né? Como ele chegou em 20 graus Celsius, quem vai nos ajudar nesse momento é este gráfico, porque ele fala, se você tiver numa temperatura, ó, note, o gráfico é de temperatura em graus Celsius em função do coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que você dissolve do sal em 100 gramas de água. A 20 graus Celsius, note que você consegue dissolver no máximo 100 gramas do sal em 100 gramas de água. Então, vou pegar esse dado para cá, ó, já li a tabela, o gráfico, na verdade. Então, a gente tem o seguinte, 20 graus Celsius, você consegue dissolver 100 gramas do sal em um total de 100 gramas de água. Mas espera aí, isso daqui é o dado, né? A gente não fez a mistura, dado, nossa, que horrível. A gente não fez a mistura utilizando o total de 100 gramas de água, e sim 50 gramas de água. Então, olha o raciocínio. Se 100 gramas de água dissolve 100 gramas do sal, 50, que é a metade, vai dissolver também a metade em 20 graus Celsius. Ele consegue dissolver no máximo 50, desculpe, né? Como ele tinha adicionado 60, então significa dizer que se a 20 graus Celsius, 50 gramas de água consegue dissolver 50 gramas do sal, então 50 vai ficar dissolvido e 10 gramas cristalizou. Então significa dizer que essa partezinha que ele dissolveu aqui são equivalente a 10 gramas. E agora ele quer que você calcule a concentração em gramas por litro, que é a concentração comum. É massa pelo volume. Então a gente vai ter, ó, os 10 gramas, cuidado, que é grama por litro. 250 ml é o equivalente a 0,25 litros, que vai dar o equivalente a 40 gramas por litro, beleza? Para fazer a conta, só toma cuidado, né? Cada 1 litro você tem o equivalente a 1000 ml. Então, se você tem um total de 250 ml, aí você faz o cálculo do volume lá. Outra coisa, é igual pensar em moedinha, né? 25 centavos. Se eu pegar uma moeda, se eu pegar aí mais outra, vai dar 50, mais outra 75, mais outra 1, né? R$1. Então, se eu multiplicar aqui por 4 embaixo e em cima, vai dar 40 gramas para cada 1 litro. O que a gente chega, então, na alternativa, a letra E. Belezinha? Tá aí. Essa foi a questão, essa foi a última. Essa foi a última questão, então, do Provão Paulista do primeiro ano. É isso aí, galera. Essa foi a prova. Então, aí dá uma estudadinha nessa prova, facilita muito. E nos próximos vídeos a gente vai fazer a resolução da prova do segundo ano e do terceiro ano também. Beleza? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E também a gente aponta as aulas de cada um desses conteúdos que tem aqui no nosso canal. Beleza? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o like e se você está estudando e seu camarada também está estudando para o Provão Paulista, manda esse vídeo para ele e a gente estuda juntos. É isso aí.
Até mais. Tchau.